Pode ser agora, ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva a qualquer hora. Ele vem. Falta alguns segundos pra canção parar, e depois do fim tente continuar, contando os seus dias pra não se perder. Contagem regressiva. É isso aí. Então, sem mais demora, vamos aí para o início dos estudos, né? Nós estamos vendo nessa primeira apostila aí, nos primeiros fatos que ocorreram na história da humanidade, segundo a Bíblia, né? Nós temos duas teorias que estão sendo oferecidas ao homem. Uma é o criacionismo, relato bíblico. Ela tem algumas vertentes, né? Algumas religiões já nem creem mais que isso é uma verdade. Uma parte da igreja já até acredita que isso é uma alegoria, uma lenda, uma forma de expressão que foi feita no Velho Testamento. Mas temos aí um relato da Bíblia, que Deus é o Criador de todas as coisas. E começa relatando que no princípio, né, vamos dizer assim, quando tudo começou, né, quando tudo que existe passou a existir, Deus criou todas as coisas, os céus, a terra. Fala os céus e a terra, né, na linguagem de Moisés, que foi o escritor, é como se tivesse os céus e a terra, né? Mas, na verdade, a ciência vai mostrar que a coisa é muito mais absurda, muito mais gigante, né? A Terra é um simples ponto no universo, totalmente insignificante, é muito pequeno. Mas, depois de ter criado todas as coisas, Deus decidiu pegar este planeta tão minúsculo e formatá-lo para que seres humanos e animais pudessem viver. Animais aquáticos, animais terrestres e animais que voam, né? Esse é o relato da criação. Então, o que Deus fez com a Terra? Ele pegou um planeta que era praticamente inabitável, tá certo? Mas tinha a água como o seu maior material. Então Deus formatou, né, esse planeta para que ele pudesse ter a porção seca, que é a terra, e os mares, e os rios, os lagos, tá certo? As cachoeiras. Então Deus formatou isso. Depois ele foi formatando, colocou as florestas, as flores, os vales, as planícies, e aí ele foi fazendo todas as coisas, né? O mais interessante que nós temos que grifar aí no relato da criação é por fazer a seguinte pergunta: por que Deus criou todas as coisas em 6 dias, mas ele criou a semana da criação com 7 dias? Então vamos lá. Em Gênesis 1 e 2 vai dizer que Deus criou todas as coisas em 6 dias e não em 7. Se nós observarmos, Deus criou o 7º dia depois que ele já tinha criado todas as coisas. Então, a pergunta que nós temos que fazer para o texto é: por que existe o 7º dia, já que no 6º todas as coisas foram criadas? Então, o texto lá em Gênesis 2 vai dizer, lá no versículo 1, né, que então Deus criou todas as coisas, mas o 7º dia ele deu até um nome, ele chamou de sábado, ou Shabá. E Deus fez 3 coisas fundamentais que nós temos que grifar aí na nossa Bíblia.
Primeiro, Deus abençoou no sétimo dia. Depois ele santificou o sétimo dia. E terceiro, ele descansou no sétimo dia. Então, eu pergunto para você, se isso que ele fez não for importante, eu pergunto para você o que é importante. Porque no relato da criação, o único dia em que Deus fez essas três coisas foi o sétimo dia. Todo dia é santo? É. Todo dia é abençoado? É. Mas a Bíblia não relata que todos os dias Deus foi abençoando, santificando e descansando. Não. Ele criou um dia exatamente para santificar, abençoar e descansar. Descansar do quê? Cansaço? No sentido de cansaço? Não. No sentido de exaltar aquele dia. E por que Deus fez isso? Nós precisamos pensar um pouquinho. Por que Deus fez questão de fazer um dia para fazer ele elevado aos outros dias? E aí nós vamos pensar, porque o próprio versículo diz que porque ele fez todas as coisas. Então isso quer dizer que ele é o Criador. Ele é o Criador. Somente ele pode ser adorado. Então nós temos que anotar essa palavra, adoração. Deus criou o sétimo dia para lembrar aos seres humanos a quem eles devem adorar. Eles devem adorar ao Criador. E a história vai mostrar para nós que uma criatura ou criaturas também quiseram esse título de adoração, tá certo? E por isso que essas coisas foram mudadas no decorrer. Se nós formos olhar lá em Êxodo 20, versículo 8, vai dizer assim: lembra-te do sábado para santificar. Por que Deus fala lembra-te do sábado? Porque tinham passado mais de 1.900 anos e o homem já tinha esquecido totalmente desse negócio de sábado. Então Deus vai e lembra novamente. Vocês têm que se lembrar do sábado, porque eu o santifiquei e eu sou o Criador. Vocês têm que me adorar, porque tudo que vocês têm, se vocês estão trabalhando, se vocês estão comendo, se vocês estão dormindo, se vocês têm casas, se os filhos, se as plantações estão indo bem, é porque eu criei todas as coisas e eu dei isso para vocês. Então o sábado ele se torna um dia especial porque ele é um selo. Ou seja, ele é a grife da roupa. Então, quando nós vemos uma roupa muito bonita, quem é o costureiro? Quem é a grife daquela roupa? Então, a gente vai e olha e vê uma grife sofisticada e a gente fala, está explicado, porque essa roupa é dessa forma. O sábado, ele tem esse mesmo valor em relação à criação, tá certo? A grife, o selo de toda a criação é o sábado. Então esse ponto é muito importante porque isso não é de uma religião, de uma igreja, não é de uma filosofia de vida. Não. Esse é o primeiro princípio, que se nós não lembrarmos dele, todas as outras coisas ficam bagunçadas na nossa vida. Eu quero dizer que toda a história humana está resumida aos princípios dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Eu vou mostrar para vocês que os 3 primeiros capítulos de Gênesis determinam todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida até hoje. A Bíblia tem 66 livros, mas se você entender os 3 primeiros capítulos de Gênesis da forma correta, você já resolveu o que é religião. É exatamente isso que eu estou dizendo. A religião de Deus está determinada nesses 3 primeiros capítulos do princípio das origens. De lá para cá, Deus não mudou uma vírgula. As pessoas que acham que Deus se tornou de um Deus cruel do passado para um Deus de paz agora com Jesus Cristo. Não. Deus é imutável. Então, na criação está estabelecido que Deus instituiu o sábado como selo da criação.
instituiu no 6º dia o casamento entre um homem e uma mulher. O casamento é uma instituição divina, é uma coisa que Deus criou para que homem e mulher juntos governassem sobre a terra, multiplicassem, mas ficassem sempre no padrão de família, homem e mulher. Esse é o padrão de Deus. O padrão de adoração é o dia da santificação, que é o sábado. Tudo isso foi mudado? Claro que foi mudado. Quem mudou isso? Nós vamos descobrir na Bíblia e na história como é que isso foi mudado. Está tudo escrito lá, mas o homem não se lembra nem mais disso. E o casamento, que é uma instituição divina, ele não tem mais esse valor também. Tanto faz se der certo ou não, né? Mas Deus também abençoou o casamento para que desse certo, para que os homens multiplicassem e através de famílias, que é o que acontece, né? Nós falamos que o diabo bagunçou tudo, mas se você olhar o mundo é constituído de quê? De famílias. Famílias. O que o diabo fez foi tentar mudar as coisas e destruir essa instituição. Ele tentou e está tentando destruir o sábado, muita gente já não se lembra mais, ele teve sucesso, e tenta destruir também a instituição que é o casamento, e que tem também obtido muito resultado. Esse é o princípio que Deus estabeleceu depois da criação. E ele foi destruído, nós vamos ver no capítulo 3 de Gênesis, que ao ser tentado e cair em tentação, o homem abriu aí agora um grande problema para si, para a humanidade, porque alguém foi introduzido aqui na Terra como governante, governador. Então, o Adão e Eva, quando foram abençoados para governar, em determinado momento eles precisavam ser tentados. Ah, mas por que eles foram tentados? Eles foram tentados porque a tentação é algo permitido por Deus. Mas como assim? Deus permite a tentação para provar os seres humanos se eles são obedientes, se eles amam ou se eles simplesmente têm medo. Então, em determinado momento, Adão e Eva precisavam ser tentados. E quando eles foram tentados e caíram na tentação, eles entregaram simplesmente a chave do planeta Terra para alguém governar. E eu vou mostrar para vocês aos poucos que esse governador está até hoje governando o mundo. Ele já não é mais o dono do mundo, porque em determinado momento Deus resolveu essa questão, mas ele ainda não tirou esse inquilino da terra. Então nós vamos continuar vendo isso aí nos próximos episódios, tá bom? Falei demais, mas é importante essa reflexão, porque esse princípio ele vai reger toda a história dos seres humanos, do universo, e vai trazer um grande conflito entre o bem e o mal. Então daqui a pouco eu vou passar uma próxima aula e explicar para vocês como isso foi acontecendo a partir de Gênesis 3:15. Ok? Um abraço.